Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal onde nós falamos aqui sobre crimes reais. Aproveito já no início para vos pedir aquele like, subscrevam o canal e ativem as notificações. Bom, o caso de hoje é um caso português e é relativamente recente. Trata-se do caso do Rei Gob, o rei dos gnomos. Esse homem tirou a vida de 3 pessoas, portanto comprovadas, num percurso onde, aproveitando-se de jovens desfavorecidos, subjugava-os e abusava de todas as maneiras. Mas sem mais demoras, vamos para o caso. Francisco Leitão, nascido a 28 de outubro de 1968 em Carqueja, é uma pequena aldeia no concelho da Loureã, no distrito de Lisboa. Francisco era filho de José e de Maria Idalina. Eles eram primos, portanto o pai e a mãe eram primos e tinham cerca de 10 anos de diferença entre eles. Portanto, por aquilo que pude apurar, Francisco teria mais uma irmã, a Dina, e o Luís, mas isto é uma informação que não... Estes dois eu sei que são falados, mas não consegui encontrar mais indicações se teria mais algum irmão ou não. Se por acaso souberem, digam-me aí nos comentários ou corrijam-me se estiver errada. Bom, aos 12 anos o Francisco teve que deixar a escola porque o seu pai teve um acidente e ficou sem uma perna. Portanto, o pai trabalhava nessa altura na agricultura e o Francisco teve de desistir da escola para poder dar assistência à família e ajudar nos trabalhos que eram necessários. O Francisco, juntamente com o pai, abriram também um negócio de sucata. O Francisco, aos 20 anos, conhece a Rosa e aos 23 acaba por casar com essa senhora. No entanto, esse casamento durou muito pouco tempo, durou cerca de 1 ano, porque a Rosa alega que, ao fim desse ano de casamento, chegou a casa e encontrou o marido na cama com outra mulher. No entanto, a versão do Francisco é um bocadinho diferente, portanto ele terá alegado que ela que não dava muita assistência ali à família, à mãe, inclusive do Francisco, que era uma pessoa que necessitava de alguns cuidados, e que ela era um bocadinho negligente com a família dele. No entanto, quem sabe, não é? Francisco, então, nessa altura já era sucateiro, portanto, de ofício, portanto, o ofício que aprendeu acabou por aprender com o pai, e nessa altura já não era muito raro vê-lo acompanhado sempre de adolescentes, jovens, andavam sempre muitos miúdos com ele. Entretanto, após a morte dos pais, Francisco e os irmãos acabam por herdar a casa de família, e aos poucos o Francisco foi remodelando essa casa. Só que a remodelação que ele foi fazendo foi uma remodelação um bocadinho fora da caixinha, digamos assim. Ele começou, além de subir um piso à pequena moradia, que inicialmente seria só de um único piso, subiu mais um piso e começou cada vez mais a fazê-la parecer com um castelo. Portanto, exteriormente foi ornamentando de tal forma de que quem via por fora, efetivamente a imagem era de um castelo. Portanto, e era uma edificação que chamava ali bastante a atenção naquela pequena povoação, porque era uma povoação bastante pequena. Esse castelo era guardado por gnomos. Portanto, ele à porta tinha gnomos a guardar portanto, ali o seu castelo. E também, portanto, no jardim que envolvia ali a moradia, tinha fontes, estátuas, imagens, santos, portanto, Francisco criou então aí um castelo e o dono do castelo seria então o Rei Gob, o rei dos gnomos. Francisco tinha uma mente muito fértil.
Inclusive, ele chegava a alegar que tinha sangue azul, que os seus antepassados teriam sido da nobreza espanhola, só que teriam sido obrigados a vir para Portugal fugidos da guerra e, portanto, ele seria um nobre espanhol. E então acho que nunca ninguém chegou a comprovar essa história, até porque acho que não haveria nada para comprovar, na minha opinião, mas isso é só a minha opinião. Além de pertencer à nobreza, o Francisco também alegava que tinha poderes paranormais, que conseguia falar, que conseguia ver espíritos, conseguia inclusive incorporar entidades, nomeadamente o capeta chifrudo, vocês sabem do que é que eu falo, e dizia que quando uma pessoa, por algum motivo, não se sentia bem ou tinha algum problema, essa pessoa estava carregada de energias negativas, de más energias, era porque algum gnomo se teria apoderado do seu físico, do seu corpo, e que de facto a única pessoa que poderia resolver esse assunto era o rei Gob, o rei dos gnomos. Portanto, ele sendo o rei dos gnomos, obviamente que esse gnomo iria obedecer às suas ordens e que a pessoa iria ser curada de todos os males que tivesse, porque de facto esses males eram provocados por esses gnomos rebeldes. Também costumava organizar sessões espíritas, visitas a cemitérios e quase sempre ou sempre rodeado de jovens adolescentes que o acompanhavam e que acreditavam de facto que Francisco era aquele todo poderoso e acreditavam naquela personagem que o Francisco fabricou. Esses jovens, inclusive em rituais de magia escura, eram obrigados a beber sangue de animais, portanto eles submetiam-se a esses rituais. Francisco continuava sempre rodeado de miúdos, de jovens que variavam ali entre os 10, 15, 16 anos, 17, e as pessoas não estranhavam, achavam aquilo normal, uma casa daquelas já por si excêntrica, com um homem a viver lá excêntrico, e as pessoas não achavam estranho o que se passava, aqueles miúdos todos, aquele corrupio de miúdos, entradas e saídas dos miúdos, e ninguém achava estranho. Normalmente esses miúdos eram aliciados por Francisco em bares, em zonas de divertimentos noturnos. Ele oferecia-lhes bebidas, às vezes alguns presentes, dinheiro inclusive, e em troca esses jovens teriam que se submeter a algumas práticas sexuais. Vocês percebem o que eu quero dizer, eu não posso utilizar aqui determinadas palavras, e em troca então havia esses favores de cariz, desse cariz, e também de uma certa obediência ao rei. Portanto, ele no fundo, ele era o rei, e sendo ele o rei, esses jovens que o acompanhavam e que o seguiam e que acreditavam nele seriam os seus gnomos, portanto eles teriam que obedecer ao seu rei. E se o rei decidisse que queria aquele jovem ou aquele jovem para o servir a nível mais íntimo, e se esse jovem por um acaso se recusasse a essa prática, não era pouco habitual esses jovens serem sedados e acabavam por ser abusados à força pelo Francisco. Entretanto, o grupo ia-se alargando, porque amigo chama amigo, por sua vez conhecia outro amigo, e os miúdos iam-se comunicando entre eles. Portanto, eles na casa tinham plena liberdade para fumar, beber, usar os quartos para estarem mais intimamente com os namorados ou com as namoradas. Portanto, eles acabavam por frequentar o castelo, e os amigos acabavam por trazer sempre alguém, e então esse grupo ia-se alargando.
Em 2001, Francisco cai de amores por um jovem de nome Ivo. O jovem teria cerca de 17 anos nessa altura. Vocês sabem o que é que isso significa, não é? Uma relação entre um adulto e um menor. Vocês sabem que isso tem um nome. Portanto, o Ivo já frequentava ali a casa e começou cada vez mais a ser assíduo no castelo, até que acabou, a pedido do Francisco, ir morar com ele. Portanto, acabou por se mudar para o castelo e passou a viver no castelo com o Francisco. Entretanto, iam mantendo ali uma relação mais ou menos em segredo, porque uns sabiam, os que não sabiam desconfiavam, mas Ivo sempre negou, inclusive aos pais, que não tinha qualquer tipo de relação com Francisco, o que se veio depois a descobrir que era mentira. Entretanto, os vizinhos da frente do castelo era uma família de um casal que tinha uma filha. Esse casal resolve, a dada altura, emigrar para a França, visto que a vida não estava fácil, e acabaram por deixar a filha a tomar conta ali dos seus pertences. Sabendo isso, Francisco, que era um manipulador nato, aproveita-se da fragilidade das pessoas, como é óbvio, começa a fazer uma aproximação ali a Gina, que era a filha então desse casal, e foi devagarinho, tipo conquistando a moça, e passado algum tempo a rapariga acabou por engravidar de Francisco. Assim sendo, acabou por ir morar também ela para o castelo. Portanto, passaram os três a viver lá, o Ivo, a Gina e o Francisco. Além da irmã de Francisco, que também habitava na casa com o marido e 3 filhos, mas isso é outra história que iremos a falar mais para a frente. Pronto, acabaram entretanto por viver ali os 3 juntos, aquele relacionamento entre a Gina e o Francisco, a dada altura, começou a correr mal. Portanto, ele tornou-se agressivo, batia-lhe, sujeitava a castigos, abusava dela à força, e a vida já não estava muito fácil para Gina. Mas entretanto, a Gina começou a reparar que havia ali uma certa intimidade com o Ivo, que ela não entendia muito bem. Então, a dada altura, ela pergunta ao Francisco o que raio se passava ali, que o rapaz e aqueles modos e ele acabou por confirmar que tinha uma relação amorosa com o Ivo, e inclusive chegou, pasmem, a mostrar um vídeo onde eles os dois estariam, portanto, em pleno ato, e ele mostrou o vídeo à mulher. Sim, claro, aquilo gerou para ali uma grande confusão, uma grande discussão, e entretanto o que é que o Francisco, raivoso, acabou por pegar fogo à casa com a Gina e com a filha nessa altura dentro de casa. Ele diz que é mentira, que não foi nada assim, que é tudo mentira. Entretanto vieram os bombeiros, veio a polícia. Entretanto ele tinha uma arma com ele que nem sequer tinha licença para a ter, acabou por ser preso por causa disso, mas ele diz que não ateou fogo nenhum à casa, que era tudo da cabeça da Gina. O certo é que o piso inferior da casa ardeu toda. Pronto. Entretanto, a Gina pôs termo à situação do relacionamento e acabou por ir ter com os pais a França. Entretanto, Francisco continua a relação com o Ivo, acabando inclusive por assumir perante todos a relação que tinha com ele. Pronto, e acho que, segundo algumas testemunhas falaram, essa relação com o Ivo também não era muito pacífica. O Ivo também seria sujeito a muita violência física, psicológica e do resto, que vocês entendem. Até porque o Ivo agora dependia basicamente do Francisco. Ele não trabalhava, era novo, portanto não tinha trabalho nenhum e dependia financeiramente, inclusive, de Francisco.
Entretanto, com 40 anos, conhece o Miguel, um jovem com 18 anos, também com problemas financeiros, que começou ali a frequentar a casa e que, entretanto, procura a ajuda de Francisco, explicando-lhe o seu problema. E, entretanto, Francisco disse que, usando os seus poderes paranormais, que uma entidade qualquer lhe teria dito que o seu problema estava relacionado com a morte do seu avô, do avô desse moço, e que Francisco teria forma de acabar com esse problema, e a forma de acabar com os problemas financeiros do rapaz seria que este mantivesse relações com o rei, relações íntimas com o rei. O Miguel, mesmo acreditando nos poderes do rei Gob, não queria aceitar, não queria ter esse relacionamento íntimo com o Francisco. No entanto, o Francisco pega nele, leva-o até Fátima, e nesse mesmo dia, no regresso, e sob muita pressão de que teria que ser agora, porque vinha inclusive abençoado por Nossa Senhora de Fátima, que Deus me perdoe estar a chamar Nossa Senhora de Fátima para este tipo de assunto, mas foi o que ele alegou, teria que ser naquela altura. Então acabaram por parar no meio do caminho de regresso, num matagal, e Miguel é basicamente abusado por Francisco. Em 2007, Tânia, uma moça com 27 anos, conhece Ivo, que nessa altura já teria 23 anos, mas que continuava a viver sob a alçada do Francisco. Entretanto, acabam por gostar um do outro e iniciam ali um relacionamento. Só que, como é óbvio, o Francisco, manipulador daqueles, não gostou da brincadeira, sentiu-se traído. Como assim traído? Sentiu-se traído e não conseguiu disfarçar realmente o seu descontentamento perante a situação, mas deixou andar. Entretanto, no dia 5 de junho de 2008, Tânia, que tinha a sua filha internada no hospital de Torres Vedras, não conseguia apurar por que motivo a menina estaria internada, mas a menina estaria internada e a mãe, como era hábito, todos os dias ia visitar a menina ao hospital. Só que nesse dia, no dia 5 de junho, ela não apareceu no hospital. Apareceu no hospital e nunca mais ninguém a viu. Nunca mais ninguém viu a Tânia, nem viva, nem morta. Portanto, a Tânia simplesmente desapareceu. Francisco, quando soube da situação, muito solícito, como é óbvio, acompanhou, inclusive, deu boleia aos pais de Tânia para irem à GNR participar o seu desaparecimento, e a coisa ficou por aí. Entretanto, 20 dias depois, dia 26 de junho, Ivo também desapareceu. Assim, sem ninguém saber de nada, o Ivo evaporou-se. Isto nas palavras, entretanto, do rei Gob, o que teria acontecido, e convenceu inclusive os pais de Ivo a não apresentar queixa na GNR, porque Ivo estava com receio que a polícia de alguma forma o ligasse ao desaparecimento de Tânia e que pensassem que teria sido portanto, o Ivo a dar sumiço à rapariga. Portanto, ele, com medo, teria ido para a Espanha. Inclusive, teria mandado algumas mensagens aos pais a dizer que sim, que estava em Espanha e que estava bem, e Francisco entregou uma carta escrita por Ivo à irmã, a dizer-lhe que estava bem, que não se preocupasse, com o mesmo teor das mensagens que teriam sido alegadamente enviadas por Ivo aos pais. No entanto, as coisas foram passando, a família julgando ela que de facto Ivo tinha fugido com algum receio por causa do desaparecimento de Tânia, nunca apresentou queixa,
e esse caso simplesmente passou. Em 2009, Jorge, um rapaz com 19 anos e com uma deficiência mental, e inclusive era primo de Francisco, começou ali a apresentar-lhe os seus amigos, começou inclusive a levar amigos com ele para a casa e começa ele próprio a frequentar a casa e passava os dias ali a jogar, a comer, a ver televisão. Portanto, o miúdo acabou por começar ali a frequentar a casa com mais assiduidade. Entretanto, em abril de 2009, Francisco liga a um dos seus gnomos, como ele lhe chamava, o Alexandre, alegando que tinha incorporado uma entidade qualquer e que essa entidade lhe teria dito então que Alexandre precisava de ter uma recarga energética dada pelo rei. Portanto, essa recarga energética, uma carga não, ele falou em várias. Portanto, isso passou-se durante várias sessões, portanto, de energia vital. E essa energia vital era dada como? Isso. Portanto, o rapaz teria que se submeter ao rei, ali num relacionamento, entretanto, mais íntimo, para ter a tal recarga vital. Eu não sei, sou sincera, não sei como é que um jovem já não tão criança consegue acreditar, eu não sei, estes jovens foram de facto vítimas de uma mente doente, foram mesmo vítimas. Eu não vejo estas crianças, estes miúdos de outra forma, foram todos eles vítimas. Enfim, essas cargas de energia vital aconteceram, porque se não acontecessem, se Alexandre não tivesse concordado com elas, iria gradualmente perdendo as suas capacidades sensoriais, quer o cheiro, quer a visão, quer o tato, ia perdendo, portanto, todos os sentidos e, no final, seria a perda da vida. Pessoinhas, não sei, eu não consigo. Eu tenho um filho e eu não sei como é que se lida com isto, que os miúdos lidaram com isto e os pais depois tiveram que lidar com isto. Alexandre, como acreditava em tudo aquilo que ele dizia, acabou por aceitar esta situação e submeteu-se ali então às injeções de energia vital, que de uma primeira vez durou cerca de 2 meses. No entanto, passado algum tempo, ele voltou a chamar o mesmo rapaz com a mesma história de incorporação, etc. E voltou porque o rapaz precisava de facto das tais e do tal energia vital. Enfim, eu não sei onde é que esse homem ia buscar tanta energia, sinceramente. Entretanto, também uma das histórias é que um rapaz, penso que era o Carlos, também foi chamado pelo rei para lhe dizer que precisava de fazer uma quarentena. Quarentena era ficar 40 dias e 40 noites sob a alçada do rei. Isto queria dizer que basicamente o rei, tudo o que o rei precisasse, ele teria que submeter. Tudo aquilo que o rei precisasse e quisesse, ele teria que submeter. Imagine-se uma criança, para mim são crianças, submetidas a um homem, nesta altura já com 40 anos, assim. Não. Estranheza para isto é, a população não estranhou nada. Porque ele era muito conhecido, porque até tinha fama de ser um bocadinho efeminado, assim até um bocadinho acriançado, como chegaram a dizer. Também não estranharam nada o facto de um homem de 40 anos andar acompanhado de miúdos, de rapazes principalmente, e ainda por cima se tinha... O que é que esses miúdos fariam na casa de um homem daquela idade?
É isso é que eu não consigo perceber, que ninguém tenha realmente. Entretanto, a dada altura começou a circular de telemóvel em telemóvel, tipo por SMS ou coisa assim que o valha, um vídeo de Jorge, o tal primo com deficiência mental do Francisco, em que o primo estaria em práticas sexuais com outro rapaz, e era uma gravação que via-se que perfeitamente que os miúdos não sabiam que estavam a ser filmados, portanto. E esse vídeo começou a circular de telemóvel em telemóvel como se fosse uma mensagem normal. Entretanto, a cunhada do Francisco, eu penso que é Patrícia, eu penso que é o nome dela, Patrícia, que era a mulher de Luís, o irmão mais velho do Francisco, um dia ia a passar e, segundo ela, terão falado do vídeo, ele inclusive lhe terá perguntado se já tinha visto o vídeo, ela disse-lhe que não, e ele saca do telemóvel e começa-lhe a mostrar o vídeo. Pior do que lhe estar a mostrar o vídeo, diz ela, que foi a satisfação que via na cara do Francisco ao ver aquilo, ao mostrar aquilo. E Patrícia, tendo 2 filhos, sobrinhos de Francisco, ficou em pânico. Este homem não é bom da cabeça, não é? E então, o que é que a mulher fez? Foi à polícia, à GNR neste caso, e apresentou queixa do Francisco, alegando que tinha visto no telemóvel dele e que sabia que aquela gravação tinha sido feita no castelo. Ela conhecia o castelo. Portanto, ela tinha a certeza que aquilo tinha sido uma gravação feita naquela casa. Portanto, aqueles miúdos estavam a ser gravados sem saber, naquelas práticas. Portanto, a polícia que fizesse alguma coisa, o que é que se passava naquela casa, porque de facto aquilo estava a acontecer. E ela com medo, porque tinha 2 filhos, não é? Que ele pudesse eventualmente até fazer mal aos sobrinhos. Quem não gostou disto, claro, foi Francisco, que é que começou a arquitetar, tipo uma vingança contra a cunhada e contra os sobrinhos, inclusive chegou a querer pagar a alguém para atropelar um sobrinho, de loucos. No início de 2010, Joana, o nome desta menina, com 16 anos, começa a namorar Luís, que era um dos seguidores de Francisco. A Joana, como namorada, começou também, contrariando a proibição inclusive dos pais para não o fazer, começou a frequentar a casa do Francisco, porque gostava do Luís. Ela inclusive chegou a dizer, a comentar com uma amiga que não gostava do Francisco, não gostava da pessoa dele, mas que, dado que gostava do namorado, ia com ele e acompanhava-o cada vez que ele ia a esse castelo. A 3 de março, 2 meses após o início do namoro com Luís, a Joana sai de casa, despediu-se da mãe, alegadamente para ir ter com Luís, só que Joana nunca mais foi vista com vida. Portanto, Joana saiu e mais ninguém viu Joana, nem viva, nem morta. 2 dias depois, os pais comunicam o desaparecimento da filha à GNR e que ali, ao analisar o caso, deparou-se ali com o denominador comum, que neste caso seria o Rei Gob e a casa, o castelo. Portanto, quando viram que já havia 2 desaparecidos, que nunca mais ninguém soube deles, mais uma desaparecida, que ninguém sabia onde estava, e havia aquela pessoa, o Rei Gob, e aquele castelo que era um sítio que todos eles frequentavam, essa investigação passou para a PJ, para a Polícia Judiciária, e que entretanto averiguou, que veio a descobrir muitas coisas que entretanto não se soube, inclusive é que ele terá sido, digamos, apanhado, ele desfez-se dos corpos efetivamente, mas não se desfez dos telemóveis ou dos cartões, e era com esses cartões que colocava no seu telemóvel e que mandava as mensagens aos pais. Portanto, ele desfez-se dos corpos, até nunca ninguém saber deles, mas os cartões ficou com eles. E ao colocar os cartões
de um desaparecido no seu telemóvel. Aquilo foi detectável, não perguntem como, porque eu não sou da Polícia Judiciária, não sei como é que isso processa, mas eles conseguiram ligar uma coisa, os cartões ao telemóvel dele, e foi assim que eles conseguiram de facto apanhar. A 17 de julho é detido e fica em prisão preventiva a aguardar o julgamento. Se isto não tivesse acontecido, muito provavelmente Luís teria tido o mesmo fim que Ivo, porque o rei não admitia nem tolerava sequer ser traído. Portanto, acredito que, gostando do Luís, portanto era um dos favoritos dele, tal como o Ivo, mas como ambos o traíram, muito provavelmente Luís teria tido o mesmo fim que Ivo teve. Felizmente isto não aconteceu, porque a Polícia Judiciária deteve-o e preveniu essa situação. Entretanto, no castelo, a Polícia Judiciária encontrou várias gravações, muitas gravações de jovens em atos sexuais, entre eles e inclusive também com Francisco. E sabiam que muitas daquelas gravações tinham sido feitas sem os jovens terem conhecimento que estavam a ser gravados. Porquê? Porque Francisco tinha câmaras espalhadas pelo castelo todo, a parte de fora era visível, eles sabiam, mas a parte de dentro também, mas de uma forma dissimulada, eles não sabiam que estavam a ser gravados. Em 2011, no início, iniciou-se então o julgamento por homicídio e ocultação de cadáver da Tânia, do Ivo e da Joana, e 2 meses depois, em março de 2012, foi condenado a 25 anos de prisão, bem como obrigado a pagar uma indemnização aos familiares das vítimas no valor de sensivelmente 350 mil euros por esses danos causados. Entretanto, ele nunca admitiu o ter morto os 3 jovens, portanto ele nunca admitiu ter feito isso, e o certo também é que os corpos das 3 vítimas nunca foram encontrados. A 16 de maio vai novamente a tribunal para ser julgado então por 542 crimes de violação entre o ano de 2009 e 19 de julho de 2010, que foi a data da sua detenção. E foi condenado então a 17 anos de prisão por causa desses crimes. Atualmente continua preso, vive isolado, até mesmo por causa da natureza dos crimes que cometeu, não é? Perante os outros presos, não são crimes aceitáveis dentro da comunidade dos presos, portanto. E agora tenho aqui várias questões. Nada, ninguém achava aquilo estranho, ou simplesmente fecharam os olhos porque eram miúdos que tinham alguns problemas, ou por rebeldia, que fossem rebeldes, ou porque tinham problemas familiares, ou por... Ninguém estranhou, ninguém, ou fecharam por isso simplesmente. Eu não estou aqui a querer dizer que têm culpa ou não têm culpa, mas não teria havido ninguém que achasse aquilo estranho. Era assim tão normal, numa aldeia. Francisco vivia com a irmã e com o cunhado e com 3 filhos. E alegam que nunca viram nada, que nunca se aperceberam das práticas que eram feitas ali dentro. Como assim? A casa era assim tão grande, não me pareceu ser o Castelo da Pena, que no Castelo da Pena ainda podia, de alguma forma, não se encontrarem, não. Mas mesmo vivendo em pisos separados ou o que fosse, não notavam a entrada e a saída, não achavam aquilo estranho, um homem com 40 anos, com tantos miúdos atrás dele? Eu acharia estranho. E mais uma questão. Ele era sucateiro e aparentemente o negócio não ia muito bem. De onde vinha o dinheiro para sustentar isso tudo? Sim, porque ele alimentava os miúdos, ele dava-lhes comida, dava-lhes bebida, e, eventualmente, não sei se fumavam, se não fumavam. Portanto, os miúdos iam inclusive para lá à procura disso. De onde é que vinha o dinheiro? De onde provinha esse dinheiro? Nunca ninguém explicou isso. Enfim,
um homem com evidentes transtornos comportamentais que manipulava jovens de alguma forma fragilizados ou até mesmo ingênuos e levava-os a submeter-se a esta mente maléfica e sádica para satisfazer simplesmente uma perversidade sem fim. Bom, pessoinhas, este foi o caso de hoje. É um caso português, passou-se há relativamente pouco tempo. Deveria ser um alerta para todos os jovens. Não acreditem nestas coisas. Jovens andam com jovens, não andam com homens de 40 anos. Grupos de jovens andarem com um homem de 40 anos, porquê? Não é? É um alerta, não acreditem nestas coisas. Se tiverem dúvidas, procurem os pais. Se não tiverem pais com essa mente, procurem alguém, um professor, alguém que vocês realmente confiem, alguém que o senhor não era nenhum médium, o senhor não era nenhum mágico, não era nenhum bruxo, ele não era nada, ele era uma fraude. Ele iludiu estas crianças, estes jovens, todos eles para mim são vítimas, os pais destas crianças, destes jovens são vítimas de um homem que mesmo sem instrução conseguiu de alguma forma aproximar-se de jovens de alguma forma fragilizados e que estariam em situações muitas vezes de vida muito difícil e aproveitou-se deles de uma forma horrenda, submeteu-os a situações que não dá para explicar, alegando que os curaria, que lhes traria fortunas, mas porquê? É só meio Deus. Por favor, abram os olhos, jovens, abram os olhos, pais. Isto pode acontecer na casa de qualquer um. Bom, este foi o caso de hoje. Peço desculpa, empolguei-me um bocadinho porque eu tenho um filho e se alguma coisa do género ocorresse, eu acho que primeiro não me perdoaria nunca a mim e certamente não iria perdoar a quem tivesse sujeito no filho a uma coisa destas. Eu só espero que o Rei Gob se mantenha na prisão por muito mais tempo, que não deve ser verdade, mas ou então que realmente o divino se lembre dele. E, enfim, este foi o caso de hoje, espero que tenham gostado. Aproveito mais uma vez para vos pedir aquele like, se gostaram deixem o like, se não gostarem deixem na mesma, não faz mal a ninguém, como já vos disse. E eu cá estarei para a semana, se Deus quiser, para mais um caso, para estar mais um bocadinho com vocês. E um grande beijo e gratidão.